Um texto conhecido por todos, livro de Marcos, capítulo 2. Livro de Marcos, capítulo 2. Eu vou ler o verso 1, 2 e 3. Eu vou ler já para ganharmos tempo, que diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Verso 3: Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. De pé ainda, oremos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Aqui estamos, Senhor, para ouvirmos aquilo quanto tu queres falar aos nossos corações, não o que nós precisamos, mas aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Sara a nossa audição para que possamos ouvir a tua palavra e guardá-la sobre os nossos corações. Que as distrações caiam por terra, Senhor. Que tudo aquilo que venha roubar nossa intenção, nosso foco de ouvirmos a tua palavra, seja anulado sobre essa casa, sobre essa noite, em o nome de Cristo Jesus. E você diz amém. Se assente adorando, glorificando a quem é digno de todo louvor, toda adoração. Os versos que nós lemos, uma história conhecida por todos nós, que diz a cura de um paralítico em Cafarnaum. Todos nós conhecemos muito bem essa história em que Jesus, ele entra em uma casa. Logo ele a entrar sobre essa casa, a casa ela é repleta, a casa ela fica cheia, ao ponto que a Bíblia diz que não tem mais lugar para quem quer entrar e ouvir Jesus. Quem quer entrar, receber alguma coisa de Jesus. Quem quer entrar na casa a fim de receber algo dele, cura, milagre, porta aberta. Esse era o objetivo de alguns que iam até Jesus. Mas, porém, a Bíblia diz que Jesus estava na casa. O interessante é que eu pausei e frisei, a fim de anunciar-lhes a palavra. Hoje é quarta-feira, culto da palavra. Percebe que o objetivo de Jesus, apesar que ele fazia isso, mas não era esse de curar, era anunciar a palavra. Porque o que cura é a palavra. Porque o que sara é a palavra. Porque o que liberta ainda é a palavra. Porque o que ainda transforma é a palavra. Porque o que ainda traz vida é a palavra. É a palavra, não há nada que movimenta a minha vida, a tua vida, que não seja a palavra. É através dela, porque ela mesma diz que ela discerne, ela é mais profunda, ela vai aonde a medicina não consegue ir. É a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Vou dizer de novo, ela é viva e eficaz. Ela traz vida e edifica. Então Jesus estava na casa a fim de anunciar-lhes a palavra. Porque milagre não vai gerar a palavra, mas a palavra vai gerar milagre. A casa estava repleta, porque quem estava lá era Jesus. E eles queriam receber alguma coisa de Jesus. Uma porta aberta, um milagre, enfim, não sei. Mas o que trouxe as pessoas até a casa
era Jesus, a palavra viva, em que João diz que no princípio ele era o verbo e o verbo estava com Deus. Era a palavra viva ministrando a própria palavra. Aleluia. Aí nós trazemos para os nossos dias de hoje. Não é um ponto crítico que eu vou dizer, mas será o que nos está nos atraindo hoje? São as luzes? São os luminares? São os músicos que tocam bem? O que é que tem atraído você para essa quarta-feira, nessa noite, que você poderia estar na tua casa agora, quase 8h35 da noite, descansando que amanhã você vai trabalhar? Se não for a palavra, estamos perdendo tempo. Não havia luzes, não havia luminares, não havia nada. Não havia um telão lindo, não é um ponto crítico. Precisamos despertar e acordarmos. O que é que está atraindo a minha atenção a este lugar? Se não for a palavra, estamos perdendo tempo. Poderia-se fazer um teste. Não haverá luz, não haverá telão, não haverá nada. Vamos voltar ao princípio de tudo. Vamos voltar ao culto do lar. Vamos voltar ao culto na chácara. Vamos voltar àquele lugar em que nós nos reuníamos sem se preocupar com o microfone, sem se preocupar com quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai assoviar. Não, o único objetivo era adorar, ouvirmos a palavra. Esse era o objetivo. Eu sou prova disso, eu me converti dentro de um culto do lar. Quem mais? Eu me lembro que na época era tão bom e ao mesmo tempo terrível, porque víamos pessoas serem possessas, saindo que nem cobra no meio dos móveis dentro da casa. E hoje? O nosso objetivo era: vamos orar, vamos cantar um louvor e vamos falar da palavra. Era o culto no lar. O interessante é que era quase todos os dias. E um belo dia me convidaram: acabar aqui nós vamos para um barracão, vai ter oração, uma vigia. Eu lá sabia o que era isso. Me colocaram no meio e disseram: vai dando glória, 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 que você vai ser batizado. E assim foi. Mas o que atraía a multidão era a palavra. E se não for a palavra que esteja nos atraindo, se for apenas os atrativos que aqui tem, ou que qualquer outro lugar tenha, vou dizer de novo e vou bater nisso, estamos perdendo tempo. Percebe que Jesus estava na casa, de certo que alguns queriam um milagre, queriam uma porta aberta, queriam ser curados, mas o objetivo dele era transmitir a palavra, porque ele sabia: eu transmito a palavra, é a palavra que vai curar, é a palavra que vai libertar, é a palavra que vai trazer vida, é a palavra, oh glória, oh glória, é a palavra que ainda movimenta. Estamos trocando a palavra por qualquer outra coisa. Precisamos atrair pessoas, precisamos fazer algum movimento. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o culto da palavra. Quem quiser ouvir, quem quiser receber, venha. Quem não quiser, vai perder. Você pode dar glória, viu? Fica à vontade. Então o que atraía a presença da multidão era Jesus. Mas a fim de ouvir a palavra, outros para receber milagre. Mas o interessante ainda nessa passagem é que alguns vieram ter com ele. O verso 3, se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanha aí. O verso 3 diz: alguns foram ter com ele. Alguns foram ter com ele, vírgula, conduzindo um paralítico, vírgula, levado por 4 homens. Então percebe que o paralítico estava sendo conduzido por alguém, vírgula, que estava sendo levado por 4 homens.
Então eram 4 homens conduzindo um paralítico, melhor dizendo, sendo levado e sendo conduzido por alguém. A Bíblia não descreve quem era esse alguém, mas tinha alguém conduzindo. O culto é aqui, ó. Vem por aqui, pode vir por aqui, tem lugar ainda, como se fossem os porteiros, os diáconos conduzindo. E tinha alguém que estava levando o paralítico. O culto está ocorrendo dentro da casa. Tem gente conduzindo a obra. Tem gente patrocinando a obra. Tem gente fazendo a obra se mover. Pastor Matias está dizendo, e havia gente que estava conduzindo. Quem são, não sei. Só sei que eles estavam fazendo a obra mover. E não é diferente nos nossos dias. Deus levanta gente para fazer a obra se mover. Deus levanta gente para fazer a obra andar. Se eu não faço, Deus levanta outro. Se você não faz, tranquilo, oh glória. Deus levanta outro, mas a obra vai sendo conduzida. Deus levanta adorador, Deus levanta pregador, Deus levanta porteiro, Deus levanta diácono, Deus levanta diaconisa, porque a obra é dele e ele ainda é o dono da obra. Aleluia, glória. Havia pessoas que estavam conduzindo, fazendo com que o culto se movesse, andasse. Mas havia 4 homens conduzindo o leproso. E aqui eu abro um parênteses para dizer, quem será que tem nos aconselhado, vou dizer, quem será que tem nos carregado nos momentos difíceis, nos momentos de paralisia, aquele momento que a gente diz, estou em off, não quero fazer nada. Todos nós temos esse momento. Quem é que tem te conduzido? Quem é que tem te aconselhado? Quem é que tem te carregado? A maioria de nós aqui, ou melhor, a maioria que está aqui são jovens. Quem tem sido o seu influenciador nos dias de hoje? Será que é alguém que não se preocupa com a sua condição, com o meio que você está, com o modo em que você esteja vivendo, mas que está disposto a fazer qualquer coisa, te carregar, te jogar nas costas e te levar até Jesus? O interessante é que tem gente conduzindo o culto e tem gente levando o paralítico. Ajuntando esses, eles têm a ferramenta, eles têm os instrumentos certos, porque a casa estava lotada, estava cheia, não havia mais lugar. Por isso que é bom você andar com gente que tenha visão. O Du entendeu. Por isso que é bom você andar com gente que tenha visão. Eles estão olhando, estão vendo que não tem aonde entrar, a porta está lotada, a outra também, não tem como, por onde é que nós vamos entrar? São pessoas que têm martelo, serrote, têm prego, têm todos os instrumentos necessários para conduzir alguém para até chegar até Jesus. Glória. Eles olharam e viram, não tem condições de entrarmos por aqui. Não há condições de entrarmos pela porta, precisamos de uma estratégia. Homens de visão. Homens que não olharam para a condição do paralítico, dizendo a ele, fica aí amigão, quem sabe na hora que terminar o culto, quando Jesus sair, ele não avista você, estende a mão e faz alguma coisa pela sua vida. Não, eles pegaram ele dizendo, a estratégia é, nós temos serrote, nós temos martelo, nós temos todas as ferramentas, temos escada, então vamos por cima. Então vamos por cima, já que nós não conseguimos entrar pela porta, vamos por cima. Eles entram, a Bíblia diz que eles abrem um buraco sobre o telhado,
O interessante é que a Bíblia ela é bem detalhada. Ela diz que eles ainda descem um homem aonde Jesus estava. Aonde ele estava. Eles abrem um telhado, descem o paralítico aonde Jesus estava. Jesus para, observa e diz, verso 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Espera aí, vamos abrir um parênteses. Ele estava paralítico, sim ou não? Sim ou não? Ele precisava de perdão ou de cura? Pode falar, mano. Ele precisava de cura. Percebe que Jesus vai na contramão da necessidade do homem? Porque aquilo que às vezes nós viemos buscar dele, não é aquilo que ele quer te entregar, mas é aquilo que você precisa, que vai fazer você se movimentar. Não, você não entendeu. Às vezes nós entramos aqui com o objetivo de receber algo, e Deus vem na contramão e te entrega outra coisa. O homem precisava ser curado. Jesus, olhando, disse: filhos, legal, boa fé, perdoados estão os seus pecados. Só que a Bíblia diz que ali estavam reunidos os fariseus, escribas, assentados, ouvindo a palavra. A Bíblia diz que eles questionam dentro de si: como é que pode esse perdoar o pecado? Que somente Deus é que pode perdoar. Era a tradição ou lei judaica, em que se está doente, se está enfermo, é porque pecou. Se está paralítico, se é problemático, é porque pecou. E hoje não é diferente de nós. Se tem alguém com algum problema, logo julgamos. Está vendo aí, ó? Fez alguma coisa, Deus pesou a mão, está vendo? Está vendo? Os 4 não se preocuparam, muito menos perguntaram para ele: o que foi que aconteceu com você? O que te acometeu? A história não diz, não fala o nome desse homem, o que foi que aconteceu com ele. Só que a Bíblia diz, não me lembro de cabeça qual é a passagem, que diz que os discípulos perguntaram para Jesus: quem foi que pecou, o pai e a mãe, para que esse nascesse assim? Jesus disse: nenhum nem o outro, mas foi assim para que se manifestasse o poder de Deus. Então tem situação em que Deus, Ele vai ser glorificado através do meu problema, do seu problema. Aí nós questionamos a Deus: por que Deus? Não, é que o nome dele precisa ser manifestado. Aleluia, aleluia. Os escribas estão questionando entre si: mas quem é esse que está perdoando? Ele está cometendo blasfêmia, ele não pode perdoar. O problema desse homem lhe paralisava. A paralisia dele dava a ele impossibilidade dele poder se locomover. Talvez há situações, há problemas em que, se você parar, se nós pararmos, estamos do mesmo jeito, paralisado. Estamos paralisados, esperando para que alguém estenda a mão, para que alguém pegue no nosso braço, ou até melhor, que alguém nos pegue no colo e nos conduza até Jesus. Só que essa paralisia não foi o motivo para parar aqueles que estavam conduzindo o homem. Mas o objetivo maior deles era ver aquele homem ser curado. Então os escribas questionam entre si: como é que ele pode perdoar? Porque é só Deus que pode perdoar. Ele está blasfemando. Aí Jesus, percebendo que eles estavam entre si, ou melhor, dentro de si, arrazoando,
o porquê que Jesus estava perdoando aquele homem, como Deus em seu espírito, ele recebe aquela revelação do que aqueles homens estavam pensando, e diz: o que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer: perdoados estão o teu pecado, ou levanta-te, toma a tua cama e anda? Qual é o mais fácil? É mais fácil nós julgarmos ou nós estendemos a mão? É mais fácil nós abraçarmos, caminharmos junto, lado a lado, ou questionarmos ou apontarmos o dedo? Qual é mais fácil? Qual era mais fácil? Jesus estava querendo uma resposta, eles não responderam. Porque percebe que quando aquele homem foi deixado onde Jesus estava, Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados. Jesus poderia dizer para ele: levanta-te, toma a tua cama, toma o teu leito e anda. Só que Jesus queria tratar aonde nenhum ser humano podia tratar. Porque o pecado sempre será a causa da nossa paralisia. Ou melhor dizendo, o pecado sempre será a causa que nos traz um efeito. Percebe que quando nós temos alguma enfermidade, logo vamos para o médico, vamos para a UPA, chega lá, você conversa com o médico, com a enfermeira, enfim, passa o seu diagnóstico, o que é que você tem? Elas passam logo um remedinho para amenizar o efeito, mas nunca a causa. Jesus estava dizendo: qual é mais fácil? Eu amenizar o efeito ou tratar com a causa? O que estava causando a paralisia naquele homem? E Deus está dizendo para mim e para você: o que é mais fácil eu fazer por você nessa noite? Eu amenizar a tua dor, o que está te causando glória, o que está causando efeito em você, ou eu tratar direto com a dor, ou melhor dizendo, tratar direto com a causa que está ocasionando a paralisia nas nossas vidas? O que é mais fácil? Pode dar glória, aleluia. Era que Jesus queria saber: qual é mais fácil? Eu aplicar um remédio que a pessoa toma na hora, amanhã depois ou algumas horas volta a dor de novo, ou eu tratar com a causa? Tem situações que Deus não vai nos atender de jeito maneira, porque Ele quer tratar com a causa, não com o efeito. Por isso que a palavra liberta, por isso que a palavra cura, por isso que a palavra transforma. Ela causa o que remédio nenhum pode causar. Ela vai tratando aonde está a causa que está nos paralisando. E Ele está perguntando para mim e para você: o que é mais fácil? Ele atendeu o teu pedido nessa noite? O que é mais fácil? Ele atender aquilo quando você saiu da tua casa, com um objetivo, com um propósito, de vir nessa noite para receber dele, ou Ele tratar com a causa que está ocasionando todo esse problema? Glória, aleluia. O problema é que nós queremos colocar, não me lembro o ditado, remendo quente em panos frios, não me lembro, mas é um negócio mais ou menos assim. Vamos falar melhor, queremos tapar o sol com a peneira, e não queremos tratar nunca com a causa, porque é difícil. Tratar com a causa é mais difícil. Por isso que Jesus disse: qual é mais fácil? Foi uma pergunta, está aqui na Bíblia. Verso 8, verso 9, qual é mais fácil? É uma pergunta. Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer:
levanta-te, toma o teu leito e anda. E Jesus está esperando a resposta. Qual é mais fácil? Ainda que quando ele começar a mexer aonde está causando a paralisia nas nossas vidas, venha doer, mas deixa ele mexer, deixa ele tratar. Aí ele vem e responde o verso 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus poderia, no instante, momento em que aquele homem foi levado até onde ele estava, descido até onde ele estava, e ter logo já curado aquele homem. Mas ele estava ali ensinando a palavra. É que nós somos meio que afobados, como dizia minha mãe. Queremos nem esperar esfriar, queremos logo comer quente. Não temos paciência para esperar. Ajoelhamos agora e já levantamos. E aí? Chegou a resposta? Tudo certo? Nós somos assim. Nós somos impacientes. Nós vivemos hoje em uma impaciência total. Às vezes eu me pego dessa maneira. Falo, meu Deus, que impaciência que é essa? Às vezes nós estamos dessa maneira em um século presente, mas é preciso ao seu tempo, a sua hora, esperar aquilo quanto Deus está fazendo, ou melhor, aquilo quanto Ele irá fazer. Então Jesus diz a eles, e diz ao homem: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Espera aí, Jesus não perguntou àquele homem qual era a causa que havia deixado aquele homem paralisado. Mas ele mostrou para aqueles que estavam questionando porque ele perdoa, que somente Deus pode perdoar. Aí o verso 12 ele diz: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. O homem entrou pelo telhado, agora está saindo pela porta. Melhor, à vista de todos. Até daqueles que estavam carregando ele, à vista de todos. Era Jesus mostrando para aqueles que estavam ali: eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Mas como Deus, Ele ainda vai querer sempre tratar a causa. Não vem a fim de receber dele só apenas um remédio para amenizar o efeito, passar o efeito, para que depois tudo torna do mesmo jeito. Mas vem até ele, apresentando diante dele, dizendo: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com toda a minha estrutura, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o nome dele venha a ser exaltado, para que o nome dele venha a ser adorado, porque ele é grande, porque ele é poderoso, ele é magnífico. Aquele homem sai à vista de todos. Todos estão olhando aquele que havia sido descido pelo telhado, aquele que era paralítico. Agora, primeiro ele recebeu o quê? Vocês foram embora? É culto da palavra. Ele primeiro recebeu o quê?
Pode falar, pastor Tatiele. Ele primeiro recebeu o perdão. Está na Bíblia, gente. Está aqui. Jesus disse: boa tua fé, filho. Perdoados estão o teu pecado. Só que eles queriam ver um milagre. Aí Jesus se manifestou como Deus e diz a ele: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito. Segundo, o homem agora recebeu o milagre. Percebe como nós somos bem distraídos ao momento de uma palavra? Percebe? O culto estava rolando, Jesus estava dando a palavra, não sei o que aconteceu, mas eu quero imaginar, o telhado se abrindo, um homem descendo e todos olhando, o que está acontecendo? E Jesus continuando a palavra, eu quero imaginar isso, continuando a palavra, porque ele sabia, o que estava descendo era um homem que precisava ser perdoado, oh, glória, ele mandai a sébia, oh, glória, era um homem que precisava ser perdoado, meu Deus, era um homem que precisava ser perdoado, não receber. Eita, meu Deus. Era um homem que precisava receber perdão, não milagre. O que você precisa não é de milagre, é de perdão. E nessa noite ele manda a sébia. E o que você precisa nessa noite não é de milagre, porque o milagre vem através da palavra. O que você precisa, o que nós precisamos é ser perdoado. E se é nessa noite um sangue derramado sobre a cruz, o Calvário, em que a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, o nosso pecado, Ele tomou sobre si, e hoje nós somos perdoados, nós somos perdoados, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Glória, oh glória, Ele nos perdoou, Ele manda a súbia, oh glória, oh glória. Milagre é bom, mas ser perdoado é melhor ainda. Sentir a graça dele é melhor ainda. Sentir o perdão dele não tem comparação, não tem coisa melhor do que sentir o perdão de Cristo. E o que ele manifestou naquele lugar, ele está manifestando através da tua palavra. É perdão, é perdão, é perdão. Receba nessa noite o perdão de Cristo que já foi derramado sobre a cruz. Aleluia, fique de pé comigo, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, meu Deus, se eu fosse você, aproveitava esse momento para se render diante dele, em adoração, em louvor, porque nessa noite há liberação de perdão. Nessa noite a liberação de perdão, porque a palavra ela está nos perdoando, a palavra viva e eficaz está nos restaurando, glória, aleluia, aleluia. Meu Deus, tu és grande, tu és poderoso. O teu perdão, o teu amor é que nos alcançou, Senhor. Ainda que nós vivemos em um meio de paralisia, Senhor, mas nós cremos, Pai, que através do teu perdão, que através do teu amor, que através da tua palavra, Senhor, nós somos curados de toda paralisia. Ah, Espírito Santo de Deus, que tudo aquilo que esteja nos paralisando nessa noite, Senhor, através da tua palavra, através do teu perdão, através, Senhor, do teu amor, que venha nos curar, que venha nos libertar. Vai, fale com Ele nessa noite, aleluia, porque Ele está liberando perdão para a minha vida, para a tua vida, oh glória, aleluia. Jesus, cuja vida completa está. O sangue que desceu na cruz, certo que provas virão, investidas vir tentador.
Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Adora Ele. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque através dele nós somos restaurados, nós somos perdoados. Ainda que você esteja em meio de uma paralisia, mas nessa noite a palavra é de perdão, é de cura. A palavra é de libertação para nossas vidas. Não há nenhuma condenação. Aleluia. Tu és santo, Deus, Tu és santo. Tu és santo, Tu és adorado, Tu és exaltado, Senhor, sobre este lugar. Ah, Senhor, que não seja, Senhor Deus, todos os ornamentos, Senhor, que tem sobre a nossa casa, Senhor, que venha nos atrair para este lugar, mas que seja a Tua presença, Senhor Deus, sobre este lugar, que a Tua presença, Senhor, esteja sobre essa casa todos os dias, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que quando há a Tua presença, a palavra de vida, a palavra de transformação, a palavra de cura, a palavra de libertação. Oh, remandai a subir, calamandai a sé. Nós sabemos, Senhor, que quando há a Tua presença na casa, quando o Senhor está na casa, Senhor, a Tua palavra ela se move. Eu quero crer, acreditar nessa noite que a Tua palavra, Senhor, está movendo sobre os corações, que a Tua palavra, Senhor, está movendo sobre o cenário, que a Tua palavra, Senhor Deus, está movendo sobre cada vida neste lugar. Aleluia.